Considerando a flagrante limitação de recursos que essa comissão parlamentar de inquérito enfrentou, agravada pelas enormes barreiras políticas e institucionais levantadas, na medida em que as informações sobre fatos relacionados a figuras imponentes da República se avolumavam, bem como observando a miríade de potenciais crimes comuns vislumbrados no curso das investigações, os quais podem ser também apurados pela via ordinária da persecução criminal, é razoável que a decisão desse relator sobre indiciamento se concentre naqueles fatos e indivíduos que estão fora do alcance dos meios usuais de persecução e que podem ser sujeitos ativos de crime de responsabilidade. Essa decisão ganha ainda maior relevo histórico e consistência na medida em que se compreende que, numa república, todos devem ser tratados de forma isonômica perante a lei, mas que, ao mesmo tempo, se constata que, ao longo de mais de 2 séculos, os integrantes de uma poderosa elite jamais tiveram suas condutas avaliadas com o rigor devido. O Brasil, ao longo da sua ainda breve jornada democrática, já testemunhou investigações, julgamentos e condenações de figuras de grande relevo, ocupantes de cargos no Executivo e Legislativo, mas jamais de integrantes das altas cortes da Justiça. Deputados federais, senadores e presidentes da República, mesmo ostentando milhões de votos e intenso apoio popular, já foram eventualmente alvo de processos e condenações, o que seguramente contribuiu para o fortalecimento das instituições e para a consolidação democrática da nação, dentro de um conceito central, que é o de que todos são iguais perante a lei. A presente Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, conclui a apuração dos fatos relativos à infiltração do crime organizado em instituições públicas e ao comprometimento de órgãos estatais por interesses privados de natureza criminosa, consolidando o seu papel irrenunciável como Poder Legislativo no exercício do sistema de freios e contrapesos, imprescindível para a rigidez do Estado Democrático de Direito. A responsabilização político-jurídica de agentes públicos é corolário inafastável do princípio republicano e do princípio da separação de poderes. E aí cito o saudoso ministro e ex-senador Paulo Brossat. O dever de transparência, responsabilidade e prestação de contas do Poder Judiciário é, ademais, uma exigência do próprio conceito de democracia constitucional. E aí cito juristas Dieter Green, Oscar Vilhena Vieira, para registrar ao final. A presente investigação é compatível, portanto, com o exercício legítimo e constitucionalmente imperativo de controle parlamentar sobre o Poder Judiciário, em defesa do equilíbrio institucional que a Constituição de 88 consagra, e está perfeitamente integrada ao escopo desta CPI, na medida em que os fatos apurados estão intimamente ligados à atuação de organização criminosa já fartamente descrita e documentada. No curso das investigações, foram colhidos indícios robustos, documentados e convergentes de que as autoridades a seguir nomeadas teriam incorrido em crimes de responsabilidade previstos na Lei 1079, de 1950, em condutas específicas relacionadas direta ou indiretamente ao esquema investigado envolvendo Daniel Vorcaro, o Banco Master S.A. e a rede de operadores a eles vinculados. A CPI do crime organizado, portanto, no exercício das atribuições constitucionais e com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, nos artigos 1º e seguintes da Lei 1579, e bem como nos artigos 40 e 41 da Lei 1079 de 1950, determina o indiciamento das autoridades abaixo arroladas pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. E aí, senhores, eu já antecipo que chegamos a essa quadra, nesta CPI, por conexão inafastável de fatos. Em que momento a Comissão Parlamentar de Inquérito que cuida do crime organizado chega ao caso Master? Ela chega a partir da constatação de que um fundo ligado, um parceiro de crime, o fundo REAG, foi fartamente utilizado pelo primeiro comando da capital para lavagem de dinheiro. No passo adiante, percebemos que REAG e Fundo Master dedicam uma parte significativa dos seus recursos, dos seus lucros, para a cooptação de agentes públicos, nas mais diversas esferas de poder. E, por último, chegamos à ligação documentada desse mesmo grupo com ministros integrantes da nossa Suprema Corte. O indiciamento não é um ato de condenação. O indiciamento é um ato, é um registro de que foram coletados suficientes indícios de determinada conduta. E aí passo especificamente, senhor presidente,
É o primeiro item de indiciamento referente ao ministro José Antônio Dias Toffoli. Indiciamento pelo artigo 39, pela incursão, no artigo 39.2 da Lei 1079 de 1950, proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Primeiro vamos tratar do tipo legal e da sua finalidade. O artigo 39.2 da Lei 1079 tipifica como crime de responsabilidade de ministro do Supremo Tribunal Federal o fato de, abre aspas, proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. A hipótese normativa não exige dolo específico, nem a demonstração de que o julgamento foi proferido em favor do beneficiário da relação que gera a suspeição. O tipo se consuma com o mero ato de julgar, encontrando-se em estado de suspeição objetivamente configurado. A ratio legis, a razão da lei, é proteger a administração da justiça da aparência de comprometimento, garantindo a imparcialidade julgadora e a confiança pública no Poder Judiciário. A garantia de imparcialidade julgadora é consagrada no artigo 8º1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, e no artigo 14.1 também do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e integra o bloco de constitucionalidade brasileiro e constitui direito subjetivo das partes e pressuposto de validade de qualquer ato jurisdicional. Nesse sentido, o princípio nemo iudex in causa sua, o latim ninguém pode ser juiz em causa própria, é reconhecido como norma fundamental do devido processo legal, aplicável tanto às hipóteses de suspeição como de impedimento. Falo agora das hipóteses legais de suspeição e impedimento. Nos termos do artigo 254 do Código de Processo Penal, o juiz é suspeito quando 1. For amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. 2. Quando ele, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim até o 3º grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. 4. Tiver aconselhado qualquer das partes. 5. For credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, ou, se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. O artigo 252, incisos 1 a 4, também do CPP, cuida das hipóteses de impedimento, sendo especialmente relevante o inciso 1, que veda a atuação do juiz quando seu cônjuge ou parente tiver funcionado no processo como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito. Ressalte-se ainda que o termo suspeito, empregado pela Lei 1079, abrange dogmaticamente tanto as hipóteses de suspeição como as de impedimento, causas objetivas e absolutas de presunção de parcialidade. E aí trato agora, no item 3, da situação de suspeita objetiva do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli assumiu a relatoria do caso Banco Master no STF após acolher reclamação apresentada pela defesa de Daniel Vorcaro, atraindo para a Corte investigação que tramitava na 10ª Vara Federal de Brasília, no âmbito da Operação Compliance Zero. Nessa qualidade, praticou uma série de atos decisórios qualificados pela Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal como atípicos, causadores de legítima perplexidade institucional e que representariam afronta às prerrogativas legalmente conferidas aos delegados da PF, conforme nota pública, datada de 17/1. Entre os atos praticados pelo ministro Toffoli destacam-se: primeiro, a imposição de sigilo máximo ao processo, em 2 de dezembro. Segundo, a determinação de lacração e acautelamento no STF dos celulares apreendidos de Vorcaro e de Nelson Tanuri, retirando-os do controle pericial da Polícia Federal. Terceiro, a convocação em 24 de dezembro de 2025, véspera de Natal, de acareação entre Vorcaro, o ex-presidente do BRB e o diretor de fiscalização do Banco Central, marcado para o dia 30 de dezembro, sem que nenhum dos três houvesse prestado depoimento prévio. E D, a viagem a Lima, no Peru, para assistir à final da Libertadores da América, no mesmo jatinho privativo em que se encontrava advogado de defesa do investigado no caso. Todos esses atos foram praticados ocultando-se o fato de que o ministro tinha mantido relação financeira, por intermédio da empresa Marite, com um fundo de investimento ligado a Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro e também investigado na Operação Compliance Zero. Trata agora da transação financeira com o operador do investigado. A empresa Marite, da qual o ministro Toffoli é sócio, transacionou com o fundo Arlim, administrado por Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro e identificado pela Polícia Federal como um dos principais operadores do esquema criminoso investigado. A rota de dinheiro, detalhada em relatório da Polícia Federal, revela que a Marite vendeu sua participação no resort Taiaiá ao fundo Arlim em setembro de 21, recebendo R$ 3,1 milhão.
O Fundo Arlim, por sua vez, recebe 19,9 milhões do Fundo Leal, cujo único cotista era Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro. O instrumento contratual foi formalizado em 24, mas o recebimento efetivo dos valores ocorreu anteriormente ao exercício da função jurisdicional sobre o mesmo caso, comprometendo-a de forma inegável. A gravidade identificada, o operador como investigado. A situação do ministro Toffoli não se confunde com a do magistrado que, sem saber, mantinha algum vínculo comercial remoto com o familiar de investigado. Fabiano Campos Zettel não era mero parente periférico de Daniel Vorcaro. É seu cunhado, casado com a irmã. Zettel foi identificado pela Polícia Federal como operador financeiro central do grupo investigado, tendo atuado, segundo a decisão do ministro André Mendonça, que fundamentou sua prisão, na operacionalização de pagamentos destinados ao grupo informal conhecido como a Turma, estrutura utilizada para realizar atividades de monitoramento, coleta de informações, coação e intimidação de pessoas. Especificamente, Zettel teria participado da elaboração de proposta de contratação simulada voltada a formalizar vínculo contratual fictício com o servidor do Banco Central por meio de empresa de fachada. Além disso, Zettel é fundador e CEO da gestora Moriá Asset, de portfólio bilionário, e foi diretor também da Super Empreendimentos, empresa que em 24 adquiriu um imóvel usado aqui em Brasília como uma espécie de hub de articulação política por Vorcaro no valor de 36 milhões de reais. A trajetória de Zettel no âmbito da Compliance Zero evidencia sua centralidade no esquema investigado. Na primeira fase da operação, em novembro de 25, Zettel foi preso quando se preparava para embarcar em jatinho privado com destino a Dubai. Em janeiro de 26, na segunda fase, foi novamente preso. E em 4 de março, também de 26, na terceira fase, teve decretada a sua prisão preventiva pelo ministro André Mendonça, sob acusação de integrar grupo suspeito de movimentar quantias bilionárias por meio de créditos fraudulentos em esquema voltado à lavagem de capitais e manipulação de mercado. É precisamente esse Fabiano Zettel, preso 3 vezes, apontado como operador financeiro do grupo criminoso, suspeito de coação, lavagem de dinheiro e corrupção, que figura como investidor do Fundo Arlim, o mesmo fundo que adquiriu em setembro de 21 participação na empresa Mariste, no famoso Resort Taiaiá. A Mariste, como o próprio ministro Dias Toffoli admitiu em nota pública, é a empresa do qual ele era sócio oculto, sócio juntamente com seus irmãos. A conexão, portanto, não é remota nem indireta. Trata-se de relação negocial entre empresa do magistrado, relator e fundo de investimento controlado por pessoa investigada e presa, no mesmo inquérito que o então magistrado relatava. Essa configuração faz incidir de forma objetiva ao menos 3 hipóteses legais de suspeição e impedimento. Primeiro, o artigo 2545, Código de Processo Penal, que prevê a suspeição do juiz que for credor ou devedor de qualquer das partes. A Mariste, de propriedade de Dias Toffoli, era credora do Fundo Arlim, cujo investidor é investigado no mesmo feito. Não preciso registrar aqui, mas todos nós testemunhamos a ação do jornalismo profissional que identificou e entrevistou os familiares do ministro Toffoli, pessoas que exibem sinais de padrão de vida de classe média, incompatível com a posição de proprietários milionários de resort e de cotas em fundos de investimento. Segundo o caso de incidência objetiva da hipótese legal de impedimento ou suspeição, o artigo 2546, que tipifica a suspeição quando o magistrado for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Novamente, o ministro era sócio oculto, hoje sócio público, da Mariste, que transacionou diretamente com o fundo vinculado ao esquema criminoso sob apuração. E terceiro, o artigo 2524, CPP, que cuida do impedimento quando o próprio magistrado ou seu parente tiver interesse direto na causa. A apuração das fraudes do Banco Master, da rede Zettel, alcança necessariamente as operações do Fundo Arlim, de modo que o resultado da investigação pode repercutir sobre os negócios da empresa familiar do próprio relator. Item seguinte trata da comunicação pessoal com o investigado e vínculos de proximidade social. No que tange aos elementos de convicção colhidos pela autoridade policial, no relatório da Polícia Federal entregue ao Ministério Edson Fachin, o relatório consolidou provas materiais de que o canal de comunicação entre magistrado e investigado extrapolava a liturgia do cargo. A perícia realizada no celular de Daniel Vorcaro documentou não apenas registros de chamadas telefônicas diretas para o ministro Dias Toffoli, mas também a existência de convite formal de caráter estritamente pessoal enviado pelo banqueiro para a celebração do aniversário do magistrado.
Tais detalhes foram amplamente confirmados em matérias jornalísticas de veículos idôneos de alta respeitabilidade, CNN, Globo, G1, que destacaram a relevância dessas interações para o desfecho da relatoria. Essa convivência, quando analisada em conjunto com a relação financeira estabelecida por intermédio da Marige e do Fundo Arlim, caracteriza um vínculo multidimensional que abrange as esferas financeira, social e pessoal. Sob o prisma jurídico, a existência desses laços de amizade íntima e demonstração de interesse pessoal na causa configuram causas objetivas de suspeição, nos termos anteriormente ressaltados. A gravidade desses registros, que indicam uma relação de confiança e proximidade com o principal alvo da Operação Compliance Zero, principal autor do maior escândalo financeiro da história recente do Brasil, reforça a configuração da suspeição sob múltiplos fundamentos legais concorrentes, tornando insustentável a manutenção da imparcialidade jurisdicional necessária para a condução do feito. Seguida, no item 7, trata da irrelevância do resultado para a consumação do tipo. É importante frisar: o crime de irresponsabilidade, previsto no artigo 39.2 da Lei 1079, consuma-se pelo simples ato de julgar sob suspeição. Não é necessário demonstrar que a decisão foi favorável ao investigado, nem que houve acordo ou trato explícito entre o magistrado e parte. A objetividade do tipo serve exatamente para proteger a administração da justiça da aparência de comprometimento, independentemente do resultado concreto do julgamento. No caso de Toffoli, contudo, os resultados das decisões proferidas em suspeição, a centralização de provas, a restrição à atuação da PF, a restrição da perícia. O ministro Toffoli chegou ao extremo de escolher os peritos que poderiam ter acesso aos equipamentos eletrônicos apreendidos, o que impediria ou levaria a décadas de trabalho para que se colocasse de pé um laudo daqueles equipamentos, dado o volume de dados. Essas decisões foram sistematicamente favoráveis ao investigado, com quem o ministro tinha relação financeira, o que agrava a conduta, ainda que não seja elemento necessário para configurar o tipo. A convergência entre os resultados decisórios e o interesse financeiro documentado do relator constitui, sob perspectiva probatória, indício corroborante que reforça a conclusão de que a suspeição não era meramente teórica, mas produziu efeitos concretos sobre a condução do processo investigatório. Segundo item de indiciamento referente ao ministro Dias Toffoli, artigo 39.5 da Lei 10.079, de 1950. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro das suas funções. Trato primeiro do tipo legal. O artigo 39.5 da Lei 1079 tipifica como crime de responsabilidade o fato do ministro do STF proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Trata-se de tipo aberto. Cláusula geral de decoro funcional, cujo preenchimento exige a verificação de que a conduta, objetivamente avaliada segundo o padrão de comportamento exigido da magistratura de cúpula da República, é manifesta e gravemente incompatível com a dignidade do cargo. A cláusula de decoro funcional, nos crimes de responsabilidade, opera como norma de encerramento do sistema de responsabilização política, abrangendo condutas que, mesmo não previstas em tipos específicos, comprometem de forma irreparável a confiança pública depositada no agente e no órgão que ela integra. O Código de Ética da Magistratura Nacional, aprovado pelo CNJ por meio da Resolução 60 de 2008, complementa a densificação normativa do tipo, ao prescrever no artigo 8º. O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes. E aí vamos a um fato concreto. A viagem ao Peru com o advogado do investigado. No mesmo dia em que foi sorteado o relator do caso Banco Master, o ministro Toffoli viajou ao Peru para assistir à final da Copa Libertadores da América de 2025, na companhia de um advogado de um dos executivos do Master. O jatinho particular que transportou o ministro e o advogado Augusto de Arruda Botelho, defensor de Luiz Antônio Bull, diretor de compliance do Banco Master e investigado pela Polícia Federal, foi cedido por Luiz Oswaldo Pastore, empresário com interesse no setor financeiro e senador da República. A conduta é objetivamente incompatível com o decoro da função. O magistrado, que no mesmo dia de sorteio para relator de caso de grande repercussão, mantém relação pessoal de lazer com o patrono de investigado do mesmo processo, age de modo que compromete de forma irreparável a aparência de imparcialidade que a função exige. Cumpre ao magistrado, na sua relação com os membros do Ministério Público, da Advocacia e da Defensoria Pública, tratá-los com urbanidade,
em respeito às suas prerrogativas, evitando, contudo, relações de proximidade pessoal que possam comprometer a independência funcional ou suscitar dúvida sobre a imparcialidade do julgador em casos concretos em que atuam. O magistrado não deve manter contato reservado com o advogado que tem interesse em processo sob sua condução, de sorte que a viagem compartilhada em jatinho particular, ambiente de convivência reservada e prolongada, extrapola mesmo a noção mais ampla de contato social casual, configurando violação frontal do dever de distanciamento funcional. O fato da viagem ter ocorrido no mesmo dia do sorteio, como relator, demonstra que o contato foi estabelecido em momento de máxima sensibilidade institucional. Item seguinte: manutenção de negócios com o operador do investigado sem declaração de suspeição. A manutenção dos negócios da empresa Mariste com o Fundo Arlim, sem declarar suspeição, sem comunicar o fato às partes, sem dar conhecimento ao tribunal, é conduta que, independentemente da sua consunção ao artigo 39.2, já citado, configura também violação autônoma do decoro funcional. O magistrado que oculta de todos a existência de relação financeira pessoal com o operador do investigado sob sua relatoria, mantendo-se no exercício de função como se nada houvesse, age de forma manifesta e objetivamente incompatível com a honra e a dignidade do cargo de ministro da mais alta corte desse país. A omissão na revelação de fato impeditivo de exercício jurisdicional constitui em si mesmo violação ao dever de transparência que a Constituição e a lei impõem ao magistrado, devendo ser interpretada como indício de ciência da irregularidade e de vontade deliberada de permanecer na condução do feito a despeito do conflito de interesses. E aí recordo que a condição de sócio efetivo só foi reconhecida pelo ministro Toffoli após divulgação maciça na imprensa desse vínculo. 4. Trato da questão da imposição de sigilo máximo sobre processo em que o próprio relator tinha interesse financeiro documentado. Nos termos da Resolução 878, de 17 de julho de 25, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Toffoli classificou o processo da Operação Compliance Zero como de sigilo máximo, nível 4, o grau mais restritivo previsto no ato normativo. A utilização desse mecanismo para blindar o acesso às informações do processo em que o próprio relator tinha interesse financeiro documentado inverte a finalidade do Instituto. O sigilo serve para proteger a investigação, não para proteger o investigador ou o investigado. Advogados das partes relataram sistematicamente a impossibilidade de acesso aos autos, comprometendo o contraditório e ampla defesa, enquanto o ministro relator interessado preservava acesso privilegiado às provas que lhe diziam respeito. O artigo 5º, 60 da Constituição Federal, admite a restrição da publicidade dos atos processuais apenas quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. O artigo 93, 9, também da Carta Maior, determina que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão, em regra, públicos. O artigo 189 do CPC e o 792 do CPP disciplinam as hipóteses taxativas de segredo de justiça. A classificação de um inquérito criminal como de sigilo máximo, sem fundamentação suficiente e idônea, cumulada com obstáculo para acesso dos autos para partes, advogados e investigadores, constitui clara violação ao princípio da legalidade, afrontando diretamente, inclusive, o teor imperativo da súmula vinculante 14 do próprio Supremo, que garante ao defensor o acesso aos elementos de prova já documentados. Violou-se igualmente o artigo 7º, inciso 14, da Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, que assegura ao advogado o direito de examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir a investigação, mesmo que sem procuração, autos de flagrante e investigação de qualquer espécie. Trata-se, portanto, de conduta de gravidade inequívoca que instrumentaliza um mecanismo de tutela processual em benefício pessoal do próprio magistrado que o aplica. Interferência na condução técnica das investigações, questão dos peritos, questão das restrições à PF. Ao longo do seu tempo de relatoria, o ministro Dias Toffoli determinou a nomeação de peritos de sua escolha pessoal para examinar as provas, circunstância que a própria Polícia Federal registrou formalmente como geradora de atritos institucionais. Adicionalmente, proferiu decisões restritivas contra a Polícia Federal e acusou a Polícia Federal publicamente de morosidade. Lida em conjunto com o interesse financeiro pessoal do relator na causa, essa conduta revela padrão sistemático de interferência na instituição investigatória, que é manifesta e objetivamente incompatível com a imparcialidade exigida do magistrado e que, no caso, gerou efeitos concretos de proteção ao investigado. Trata-se em seguida, presidente, da questão de omissão e blindagem processual em favor do investigado. Daniel Vorcaro foi preso em 17 de novembro de 25, no aeroporto de Guarulhos, enquanto tentava embarcar para Dubai.
a Polícia Federal apontou indícios concretos de risco de fuga como fundamento da custódia cautelar. 10 dias depois, a desembargadora Solange Salgado da Silva, TRF1, revogou a prisão e determinou a soltura mediante uso de tornozeleira eletrônica. O ministro Dias Toffoli, já no exercício da relatoria, em situação de conflito financeiro de interesses com o investigado, não adotou qualquer providência para restabelecer a custódia, limitando-se a impor sigilo máximo ao processo, blindando-o do escrutínio público. A adoção de providência a esse respeito pela decisão do relator subsequente, André Mendonça, com fundamentação expressa na existência de aparato de vigilância e intimidação organizado pelo investigado solto, constitui comprovação documental nos autos do próprio processo de que os pressupostos cautelares que justificavam a custódia seguiam presentes, o que evidencia que a inércia do ministro Dias Toffoli a respeito do restabelecimento da custódia não decorreu de avaliação jurisdicional legítima. As condutas acima delineadas apontam para a utilização dos poderes institucionais da relatoria para interferir na direção e no conteúdo das investigações, em causa na qual o relator tinha interesse pessoal com efeitos concretos de proteção ao investigado. Então, presidente, é evidente o desvio de finalidade. O agente exerce poder que formalmente lhe pertence, mas o faz para finalidade diversa daquela que a lei previu, instrumentalizando a prerrogativa pública em benefício de interesse privado, revelando um padrão sistemático de utilização dos poderes de relator, centralização de provas, imposição de sigilo, nomeação de peritos, restrição APF, em benefício do investigado com quem a empresa do ministro tinha relação financeira documentada. Em suma, o abuso concretiza-se sob a modalidade de desvio de finalidade processual, em que o Poder Geral de Cautela e a prerrogativa da relatoria são instrumentalizados não para garantir a lisura da investigação, mas para blindar o próprio magistrado e seus associados financeiros. Nesse contexto, cada ato individual, embora isoladamente pudesse ser interpretado como exercício legítimo de competência jurisdicional, adquire significado diverso quando lido no conjunto do padrão decisório, a convergência sistemática entre o sentido das decisões e o interesse financeiro do relator, que constitui prova indiciária qualificada de desvio de finalidade. A evidência de suspeição, aliás, presidente e colegas, foi tacitamente reconhecida pelo próprio colegiado do Supremo Tribunal Federal. Em 12 de fevereiro de 26, após reunião de emergência convocada pelo presidente Edson Fachin, motivada pela entrega por parte da Polícia Federal de relatório pericial contendo menções ao ministro Toffoli e mensagens extraídas do celular da Daniel Vorcaro, os 10 ministros subscreveram nota conjunta na qual, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que declaram não ser caso de cabimento para arguição de suspeição, reconhecem a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli, acolhem o pedido de Dias Toffoli para devolução da relatoria e sua livre redistribuição pela presidência. Essa é uma decisão atípica e sem previsão legal expressa. O ordenamento processual brasileiro não contempla a figura da devolução voluntária de relatoria. O relatório é fixado pela distribuição. Está no artigo 68 do regime interno do Supremo. E a sua remoção do feito somente se dá por meio dos institutos processuais típicos, exceção de suspeição, reconhecimento de impedimento ou arguição perante o tribunal. A criação ad hoc de um mecanismo para fundamentar a saída de um relator de investigação criminal é a construção sem precedente na história do tribunal, revelando a excepcionalidade da situação e a necessidade de contorná-la sem o ônus formal da declaração da suspeição. O significado material dessa decisão não pode ser obscurecido pela nota de apoio que a acompanhou. Se verdadeiramente inexistisse qualquer motivo para suspeição ou impedimento, como afirmaram os ministros signatários, não haveria razão jurídica ou institucional para aceitar a devolução da relatoria. A permanência do relator natural seria a única conduta coerente com a tese da inexistência de óbice. A aceitação unânime do afastamento traduz, portanto, a compreensão real do colegiado de que a suspeição era evidente e que a manutenção de Toffoli na relatoria se tornara insustentável. Conclusão que o tribunal preferiu implementar por via atípica, evitando o reconhecimento público de que algum de seus membros tinha atuado como relator em investigação criminal em que ele era ele próprio suspeito. E aí faço só um registro, presidente e colegas, ao longo dos últimos 10 anos nós tivemos aproximadamente 320 incidentes de impedimento ou suspeição com relação a ministro Supremo, mais ou menos 320 em 10 anos. Nenhum deles foi julgado pelo Supremo, nenhum deles foi reconhecido. Todos foram resolvidos por decisão monocrática da respectiva presidência da época, o que reforça a blindagem institucional excessiva adotada pelos ministros. E, por último, no tocante ao ministro Dias Toffoli, trato das múltiplas viagens em aeronaves privadas de empresas ligadas ao investigado.
Para além da viagem ao Peru, já descrita no item B2, o cruzamento de dados da ANAC e do DCA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, revela um padrão sistêmico de utilização de aeronaves privadas ligadas ao entorno da Anel Vorkara pelo ministro Toffoli, sem que tenha sido identificada a justificativa funcional para os deslocamentos. Os registros indicam que o ministro acessou o terminal executivo do aeroporto de Brasília ao menos 10 vezes ao longo de 25. Em 6 dessas ocasiões, foi possível associar os horários de entrada no terminal com decolagens específicas, sendo que 5 delas envolveram aeronaves pertencentes a empresários vinculados à rede de interesses do Banco Master. Em especial, 4 de julho de 25, Toffoli ingressa no terminal executivo às 10 horas e 10 minutos depois, uma aeronave de prefixo PRSAD, da Prime Aviation, empresa de compartilhamento de bens de luxo, da qual Daniel Vorkara era sócio, por meio do fundo Patrimonial Blue, decolou com destino a Marília, cidade natal do ministro e próxima do famoso Resort Taiaiá, em Ribeirão Claro, no Paraná. Na mesma data, seguranças do TRT da 2ª Região, requisitadas pela STF, haviam sido deslocados para Ribeirão Claro para atender a uma autoridade. Em outras 2 ocasiões, os registros coincidem com voos da Petras Participações, empresa que tem de seus sócios Paulo Humberto Barbosa, atual proprietário do Resort Taiaiá, incluindo um trajeto de Brasília para Ourinho, São Paulo, que é o aeroporto ainda mais próximo do resort. Também há registro de deslocamento aeronave do Ibrame, que é a empresa do empresário Luiz Pastor, amigo pessoal do ministro, no mesmo avião que Toffoli usou para viajar até a final da Libertadores e que usou também para retornar de um evento em Roma, na Itália, em 24. O conjunto dessas viagens configura a conduta incompatível com a dignidade e o decoro da função jurisdicional, em grau ainda mais acentuado do que o episódio isolado do Peru, porque revela não um fato pontual, mas um padrão reiterado de aceitação de benefícios materiais, o transporte aéreo privativo de altíssimo valor, sem registro de pagamento, oferecido por empresários, direto e indiretamente vinculados ao investigado. A reiteração dos deslocamentos afasta a possibilidade de caracterização como mera cortesia social eventual, configurando relação continuada de dependência e proximidade com o ciclo do banqueiro, em violação frontal ao dever de independência e ao princípio de que o magistrado deve evitar qualquer situação que possa comprometer sua imparcialidade ou suscitar dúvida legítima sobre ela.